Há muito tempo, existe uma discussão recorrente. Para uma obra ser considerada boa, seja ela anime, mangá, filme ou qualquer outro tipo de mídia, ela precisa necessariamente transmitir uma mensagem. Afinal, uma obra é boa apenas por cumprir de forma eficiente aquilo que se propõe a fazer? Não. Uma obra vai além de cumprir objetivos técnicos. Ela tem como propósito fundamental comunicar ou intuir ideias e visões que o autor deseja expressar. É, em essência, uma conversa. Quando deixamos-nos fisgar por uma obra, por meio das técnicas narrativas empregadas, mergulhamos no mundo do autor, assim tentando fazer senso das ideias que permeiam as diversas camadas da obra. Essa capacidade de transmitir ideias e provocar reflexões é o que torna a arte, quando bem executada, uma das formas mais poderosas de conexão humana. Esse é o maior problema de Dandadan, e a maneira como a comunidade o enaltece, tratando-o como um dos mais recentes ápices da indústria, é sim indevida. Dandadan é uma obra que, em vários momentos, recorre a elementos apelativos dentro de sua narrativa, consequentemente carecendo de substância. Em sua essência, ele se apresenta como um produto comercial, não se importando com a deslegitimação artística. Não há uma mensagem sendo comunicada de forma original ou marcante, não existem ideias sendo trabalhadas de maneira profunda, que te façam refletir ou mudar sua perspectiva. É tudo muito plástico. O que nós temos é apenas o mediano, um anime de temporada com picos de qualidade técnica, como cenas chamativas e o uso de Sakuga, que, embora impressionantes, servem mais para distrair e enganar o espectador, do que para realmente entregar algo significativo. Até agora, só citamos os motivos pelos quais consideramos Dandadan uma obra medíocre narrativamente. Traremos de nos explicar ponto a ponto quanto a isso. Para compreendermos o que faz Dandadan ser tão raso, é preciso analisar mais profundamente sua construção, e para isso o contraporemos com o marco da indústria, Mob Psycho 100. Mas por que Mob? Porque é um anime que trabalha temas, problemáticas e tem até mesmo uma demografia muito similar de Dandadan. Ambas as obras lidam com personagens jovens, conflitos emocionais e elementos sobrenaturais, combinados com momentos de comédia e ação. No entanto, Mob consegue explorar esses elementos de maneira mais eficaz, oferecendo substância narrativa e um impacto emocional que inexistem em Dandadan. Porque o verdadeiro encanto é a gentileza. Vire uma boa pessoa. É só isso. Agora, analisando como a Mob constrói sua narrativa, seus temas, e contrastando-os com as escolhas feitas em Dandadan, destacando as diferenças fundamentais entre uma obra que realmente comunica algo significativo e outra que se contenta em ser apenas superficial, a diferença na escrita entre as duas obras torna-se evidente. Mas, o que de fato faz com que Mob pareça mais palpável e autêntico que o Okarun? Quais elementos contribuem para essa sensação de proximidade e credibilidade? Porque Mob é Mob, enquanto o Okarun parece ser qualquer coisa que a obra precisa no momento. A resposta é simples. Mob é um personagem bem construído desde sua introdução. Ele é claro desde o início da obra, pelos seus trejeitos, o que define sua personalidade. Mob é socialmente excluído por ser um jovem muito introspectivo, franzino e que reprime seu imenso poder psíquico como forma de proteger os outros. Essas nuances, juntamente com as expectativas externas que o cercam, tornam as suas dificuldades de socialização completamente palpáveis e compreensíveis. Já, por outro lado, o Karun é um personagem vazio. No primeiro episódio, somos apresentados a sua trama maior, a busca por aceitação e amizade, algo que, à primeira vista, é similar à trama do Mob. Mas, no entanto, enquanto o Mob é moldado por uma construção cuidadosa de sua relação com o ambiente e as múltiplas facetas da sua personalidade enquanto interage no trabalho, na escola e em sua própria casa, o Karun é um personagem definido exclusivamente pelas necessidades da sua narrativa. O Karun é apenas definido pelo que a narrativa precisa. Sofre bullying porque não tem amigos, e não tem amigos por seja lá qual for o motivo. Isso faz a sua conexão a Yase ser rápida. Essa superficialidade é evidente no flashback do Karun, no qual ele tenta resolver seus problemas buscando contato com alienígenas. Esse interesse extremo é absurdamente plano, existindo unicamente para ligar os dois protagonistas. E com isso tendo sido feito, é descartada essa fixação. A falta de lógica ou profundidade nesse ponto apenas reforça a artificialidade da construção do personagem. Já Ayase tem uma caracterização humildemente mais bem feita. A relação de Ayase com a sua avó ilustra mais um problema com o personagem do Okarun, a inexistência de sua família ou algum tipo de guardião. Afinal, ele apenas existe, ou é filho de alguém. Não tem algum parente que o auxiliaria com a sua falta de sociabilidade? Além da Ayase, não há algum personagem que se importe com ele? Enquanto personagem, a Ayase ainda não se distancia muito do que é o Okarun. Embora possua um pouco mais de substância, advindo pela relação com a avó, o drama em torno da relação das duas se desenvolve
e já é resolvida no primeiro episódio. A dinâmica entre as duas ao longo da história não reflete essa resolução de maneira significativa ou emocionalmente impactante. Outro aspecto que evidencia a fragilidade da escrita é a forma como Dandadan trabalha os poderes da Ayase, os quais existem unicamente para que os poderes do Okarun sejam controlados de alguma forma, atendendo às demandas de enredo. Essa conveniência narrativa é um sintoma de um problema maior. Todos os personagens em Dandadan são superficialmente construídos, servindo mais como ferramentas para mover a trama do que indivíduos com agência própria. Como exemplo, pegamos a avó da Ayase. Ela emprega, primariamente na história, a função de explicar o lado oculto do universo e guiar personagens no uso dos poderes. Isso de forma alguma é um problema, já que o arquétipo de sábia ou mãe pode ser desenvolvido satisfatoriamente por qualquer escritor competente. Não sendo esse o caso, é contraposta e reforçada a personalidade misteriosa, nos induzindo a crer que sua caracterização seria explorada depois. Dandadan dessa forma depende da boa vontade, paciência ou ignorância do viewer. Na introdução da terceira integrante do grupo de protagonistas no episódio 6 e no tão aclamado episódio 7, Aira segue a mesma exata regra de Dandadan. Ela é apenas um arquétipo simplório. Sua cena inicial, em que ela zomba do Okarun para impressionar uma amiga, não reflete uma personalidade consistente com seus abrochar. Essa atitude existe exclusivamente para conectá-la à dupla principal, como uma piada comum do gênero de colegial. Mais adiante, essa característica maldosa é rapidamente descartada e substituída por uma versão mais bobinha da personagem. Essa mudança abrupta não parece fruto de uma desvelação da sua personalidade, mas sim de uma necessidade evidente da obra de apelar ao público adolescente. Ela agora passa a desempenhar o papel de rival amorosa da Yase, em um triângulo amoroso, sem qualquer profundidade ou justificativa convincente para essa transformação. A falta de consistência em Aira não só enfraquece sua própria presença na história, mas também expõe a dependência da obra em arquétipos e mudanças forçadas para tentar manter o interesse do público. Em vez de construir personagens que evoluam de forma significativa, Dandadan recorre a alterações arbitrárias que só reforçam a fragilidade de sua escrita. A Aira aqui é reduzida a uma ferramenta narrativa. Sua função principal é conectar a história a um flashback melodramático que, no final das contas, não comunica nada que irá permear ao decorrer da obra. O encerramento do episódio 7, conectado ao início do episódio 8, evidencia esse medo do autor em se comprometer com uma abordagem mais séria e desenvolver essa proposta ao decorrer da série. Ayase e Aira são as duas personagens que confirmam esse problema. Teoricamente são impactadas por terem visto o flashback da acrobata, porém não apresentam nenhuma mudança entre os dois episódios. É como se elas sequer lembrassem do ocorrido. Poderia-se esperar que ao menos a introdução de outra faceta Aira iria aparecer, em vez de permanecer presa a esse tropo banal de rival romântica da Yase. Não é necessário um crescimento mágico da noite pro dia, mas sim de uma desenvoltura orgânica e coerente, que, depois desse clímax, seria o mínimo esperado. É importante destacar que, durante o sétimo episódio, o anime praticamente se transforma em outra obra. Este episódio representa o ápice de produção e direção em Dandadan, com o passado sendo revelado por meio de um diálogo mínimo, onde o instrumental guia a sequência. Ademais, o impacto da cena não vem apenas da trilha sonora, mas também da excelência na produção e direção. Em muitos aspectos, esse é um episódio fenomenal. A produção atinge seu ápice artístico e a direção finalmente desabrocha, tendo com o que trabalhar, em uníssono com a trilha sonora marcante. Contudo, existe um problema brutal. Isso tudo se passa dentro de Dandadan. Apesar de sua qualidade, o episódio não impacta a trama geral, não afeta o protagonista, nem provoca mudanças significativas nos demais. Ele se apresenta apenas como um evento isolado, sem repercussão ou continuidade dentro da narrativa maior, destacando a fragilidade estrutural na obra como um todo. Ele não se compromete e, quando tenta abordar algo mais sério, falha em causar impacto e rapidamente retorna à sua mesmice habitual. Outro anime que tem sua centralidade no sobrenatural é Mushishi. Cada criatura transcende o papel de mero antagonista ou artifício narrativo, assumindo um significado simbólico que reflete aspectos profundos da natureza humana ou das emoções de seus poderes. Essa abordagem cuidadosa transforma os Mushis em espelhos sistemáticos, criando histórias que ressoam emocionalmente e permanecem memoráveis. Dandadan, ao invés de apenas usar seus yokais e entidades sobrenaturais como ferramentas para ação ou choque, poderia seguir essa linha e atribuir a eles um peso temático mais significativo. O flashback da acrobata sedosa, no episódio 7, exemplifica o potencial não realizado dessa abordagem. Embora a sequência seja visualmente impressionante e carregada de drama, ela carece de conexão emocional mais profunda com os temas dos personagens ou a narrativa como um todo. Ainda assim, é extremamente válido elogiar a produção e direção do episódio.
A equipe está sendo séria, especialmente sob a liderança de Yamashiro, conseguiu entregar uma experiência visual e técnica impecável. Isso pode ser visto como uma luz no fim do túnel, sugerindo que, com um material de base mais sólido e substancial, o estúdio e Yamashiro têm o potencial de adaptar e dirigir obras verdadeiramente marcantes no futuro. E aqui está a resposta que precisa ser encarada. Dandadan não é especial. Ele não redefine narrativas, não revoluciona a arte e não oferece nada que realmente mova a indústria para frente. Ele é mais um, entre muitos, um reflexo direto de uma indústria atolada em fórmulas gastas, sendo complacente com o mínimo. O problema não é só Dandadan ser raso, mas o fato que uma obra tão limitada em substância seja celebrada como um marco, como se estivéssemos dispostos a aceitar qualquer coisa que brilhe o suficiente para distrair. Isso é um problema maior do que parece. A cultura do consumo raso não só afeta as obras, mas também os consumidores. Quando exaltamos o vazio, não só estamos nos privando de experiências artísticas mais significativas, como estamos acostumando nossa percepção ao medíocre. Estamos nos tornando insensíveis à arte como o maior valor humano, que desafia e transforma. Mano, eu não tô acreditando. Mas Você pera aí. jura? Que você não gostou de Dandadan? Juro, eu juro por Deus. Que é uma bosta. Gostar de algo bobo é normal, até saudável, mas confundir o que gostamos com o que realmente é significativo é perigoso. Não é Dandadan que está em questão, mas o que ele representa, a aceitação do brilho momentâneo como substituto da profundidade duradoura. Se há algo ser extraído desse vídeo, é a necessidade de pensarmos criticamente sobre o que consumimos e por que o consumimos. Precisamos ser mais honestos com nós mesmos sobre o que realmente é valioso em uma obra. Técnica sem alma é somente um espetáculo vazio. A forma sem conteúdo é esquecível. A substância é o que realmente nos conecta, o que nos desafia e o que nos define como audiência. Por fim, feche essas obras e as obras hão de fechar a ti.